Olá, realiteiros, voltei e hoje nós vamos falar de A Fazenda 13 do dia 28 de setembro de 2021, mais conhecido como dia de votação, e é da terça. Então vamos começar? Então vamos lá, a Adriane Galisteu entra e fala, dá boa noite, essas coisas assim. Aí mostra uma conversa do Bill, o Rico e a Érica. Aí o Bill pergunta se eles conseguiram enxergar algum vilão, alguém era o vilão, aí o diz e acha que o próprio Bill é o vilão. Aí o Bill fala, então eu também posso dizer que você é um vilão pelas suas atitudes aí, você já tretou com 4 pessoas. Aí ele fala, e pessoas que eu tretei? A fulana e fala, né? A Solange, a Tati, o Vitor, a Milady, já tretei não sei quem. Aí o Rico fala, e acha o Bill muito autoconfiante, o Bill tá se achando, e ele se acha mais esperto, e o Bill, né? Ele e o Rico, né? O próprio Rico se acha muito mais esperto, e o Bill, bababá. Aí fica essa conversinha, gente, não vou mentir. Começa a acontecer um negócio em casa, aí eu não vi direito essa conversa. Eu vi no Twitter, mas conversando lá, o Rico alfinetando o Bill alfinetando o Rico, bababá, o Rico falando que o Bill joga sujo. Tá. Aí corta pra uma outra cena, e é a Daiane falando e as mulheres se unem mais. E tem mulheres que estão sendo usadas por homens. E tem algumas mulheres que estão do lado de homens, bababá, bibibi também. Aí a Pitabaia, né? Aí o Bill fala pra alguém, não me lembro mais, né? Eu viro alvo dele. Não me lembro ele falando. Aí o Vitor, né? Reclama da louça, fala que tem muita louça lá. E os outros acham que os outros são escravos e papapá. Aí a Daiane fala que passa o dia todo lavando louça. Então vê isso. Eu não vejo. Aí amanhece, né? Eles vão dormir, amanhece, né? A Daiane acorda a Erika pensando se é a Aline pra fazer a atividade da Aline. A Daiane acorda a Erika, mas aí não era a Aline, era a Erika. A Aline fala do restaurante, o Rico, a Aline e a Marina, eles estão combinando, falando de restaurante. A Erika fala que tá desanimada e vai... E, né, era um dia de roça, ia acordar animada, mas tá desanimada e tal. A Erika diz que vai votar em alguém, ela saia. O Vitor fala pro Erasmo, eles combinando o resta um, né? Aí o Vitor fala pro Erasmo deixar o mais fraco pra ir pra roça por causa da prova, né? Na hora do resta um, por exemplo, ele salvando os fortes e sei lá, deixar a Solange pra roça, porque o Vitor tava achando que iria ele e Bill pra prova. Aí o Rico dar o poder pro Vitor, as meninas, eu não entendi nada também, mas a Daiane, a Aline, estavam conversando, ele ia dar o poder pro Vitor. Aí eles estão conversando na casa da árvore, né? O Rico e a Daiane. Aí a Daiane fala pra o Rico, não dá o poder pro Vitor, dá pra outra pessoa. Fala pra dar pra ela, algo assim. Aí o Rico fala, mas se eu te der, eu não quero que você indique o Vitor. Do nada, brigou com o Vitor, caiu no pau, e agora ele até dar poder pro Vitor, defendendo o Vitor, não entendi, foi nada. Aí o Vitor fala,
na outra roça não tinha, né? Ele tá na sala assim falando, não tinha combinado com ninguém o resta um, mas agora já sabe mais ou menos como é o que ele vai fazer, e já tem o voto dele. Ao me seguir, fala que se o Rio não tiver uma imunidade ali ele poder e tal, ele vai pra roça. Aí o Vitor fala e o Rio puxa ele, né? Se o Rio fosse pra roça, o Rio puxaria ele da baia e o Rio ele seria o puxado da baia e iria bater de frente com ele. Aí o Rio pega, aí começa, aí apareceu só isso de resuminho, né, do que aconteceu. E começa efetivamente a votação, né? O Rio pega os dois poderes, ele fica com o amarelo e dá o vermelho pra Marina. Aí a Eri, Nendi almoça umzinho. Pra mim, sinceramente, ela regou pra Indy ao Bill e a Tati, mas vou falar depois. Ela almoça umzinho, disse que não se sentiu respeitada como fazendeira, não sentiu voz como fazendeira, não sentiu respeito dos outros. E depois as mesmas pessoas que não a respeitaram estavam falando que ela mudou, né, por causa do chapéu e tal, porque ela estava sendo fazendeira e ainda um mussunzinho. Sinceramente, pra mim, ela regou de a Bill e de a Tati. Porque a Tati falou dela lá naquela discussão e tinha o MC Gui, tinha o Rico, né? A Tati falou dela. O Bill, ela tava num arranca-rabo com o Bill desde quando o Bill não a salvou, desde a semana passada. Aí teve uma conversinha com o Bill na asa da árvore, pronto. Já eles mudaram, sinceramente. Pra mim, ela regou. Ela regou pro Bill e pra Tati e botar o Mussunzinho. Se fosse mais coerente, ela teria botado o Bill mesmo. Porque não botou o Bill, se ficou na implicância toda um Bill. Aí o Mussum fala e... Aí voltando, né? A Adriane pergunta pro Mussum o que ele acha. Ele fala, entendeu o voto e falou pra ela, né? Quando enxerga o problema, né? Leva uma oportunidade de votação. Foi honesto com ela, mas honesto com os próprios amigos dela, porque ele falou na cara. E os amigos dela não falaram nada, estavam falando por trás. E realmente o Mussunzinho, quando ela perguntou, né, se ele achou, ela tava se achando alguma coisa assim, né? Aí ele falou, olha, não. Ela disse, e ninguém contou pra ela isso, né? Aí ele disse, olha, eu levo uma opção de voto, eu pego a mancada da pessoa e levo uma opção de voto mais pra frente, levo como isso pra ser uma oportunidade de voto. Eu não vou ficar falando se a pessoa fez mancada, eu não vou ficar sendo babá, né? Aí é a vez do... Aí começa a votação, né? A vez do Thiago. Aí ele pergunta... Ai, agora é pra salvar? Hein, eu tenho que salvar? Aí a Dani Galisteu fica boladaça, né? Dá meio esporro nele. Aí... Então... Aí falam pra ele... É pra ele voltar, não sei o quê. Aí ele... Faz um doce, demora. Ai, gente, não sei o quê. Aí vota no Rio. Fala isso, e outro vota no Rio. Aí fala, partindo do princípio da relação do Rio, né, com outras pessoas. Porque, né, assim, pra ele o Rio não tinha feito nada. Mas partindo do princípio da relação com outras pessoas, votou no Rio. Aí ele fala, ai, partindo da relação com outras pessoas. Eu tava perto dele e ele fala, desculpa. Aí a Adriane fala, você votou em quem? Você fala, eu não ouvi, você só tá aí fazendo carinho no Rio, eu não entendi. Aí ele fala, meu voto é no Rio.
Aí a Adriane pergunta, Ri, o que você acha disso, né? Você esperava? Aí fala, né? O Thiago, eu gosto dele, ele é bonzinho, mas ele não tá no jogo, ele fica votando aleatório, não sei nem ele tá fazendo no programa. Aí o Thiago faz, Aí a Esté, né? É a vez da Esté. A Esté vota no Thiago, porque ela já viu e ela é uma opção pra ele, e também acha ele né, não tá pro game. E ele deu a arinha lá pra ela na atividade do programa do Faro. Então, isso ela percebeu, é uma opção pra ele e tal, aí vota nele. Aí o Thiago fala, não é difícil receber voto, ele vota por afinidade e é difícil votar. Aí o Bill vota no Rio, conversou com ele, e gosta dele e tal, acha o engraçado, mas vai votar no Rio. Eles conversaram, essa conversa esquentou, e o Rio julgou ele de uma forma, ele não gostou, então voto no Rio. Aí o Rio fala, eu tava esperando já esse voto do Bill. O Bill é uma pessoa estrategista, falsa, dissimulada. Falou uma coisa pra ele e outra pra Erika. E quando o Bill, o Rico tá espalhando isso, né? E o Bill falou e salvaria a Milady, porque a Milady salvaria a Marina e a Marina salvaria ele. Então ele já sabia. E ele falou pra Erika ao contrário, né? Salvou a Milady salvaria a Marina e Marina salvaria a Erika. E aí sobraria o Rico. Só que eu vi a conversa quando eles conversaram na Casa da Árvore, o Bill não falou isso pra Erika. Realmente ele falou, né? E a Marina salvaria ele. Mas ele falou assim, olha, se eu salvo você, o Rio tá na roça. Estaria na roça. Aí ele fala, olha, se eu salvasse você ou a Marina, o Rio iria pra roça. Ele fala assim. Então, pra ele não disse que iria salvá-lo. Ele diz, né? E não iria o Rio na roça. Aí ele fala isso, né? Fala, o Bill não aprendeu muito nos outros realities. Ele tá muito autoconfiante. Ele joga muito sujo. Ai. Não acho, sinceramente, não acho. Realmente ele é autoconfiante, ele joga o papo de 2 realities. Mas, cara, ele é um lerdão, é um bananão, não faz nada com nada e ficam, sabe, usando ele. As pessoas pegaram muito o Bill e sim, eu gosto dele mesmo. Torço pra ele longe, ganhar eu acho que não torço pra ele ganhar não. Mas pra ele longe, tem muita gente que tem que sair ali antes dele, principalmente esse Rico e a Erika. Dois errados, eles não vou falar errados, pegaram a implicância por ele não salvou ele, salvou a Milady. E daí, gente, tem que aceitar. A Milady vota no Rico, também achei ele desrespeitoso, agressivo, explodiu com ela trocou de nada, ela não aceita, não concorda, né? Ele falou sobre ela e vota nele. Aí o Rico fala não age com desrespeito e aí a Milady fala e ele aplaudiu uma pessoa, fala assim, e ele aplaudiu uma pessoa quando essa pessoa falava mal das amigas dele. Então por isso também vota, era um dos motivos. Aí o Rico fala assim, mas não é desrespeitoso e a Solange não desrespeitou nem a Marina. E desrespeitar é xingar, é mandar pra ele lugar, não sei o quê. E a Sol não tinha falado isso da Marina. Aí eu falo, olhando pra Milady, falo que a Milady é sonsa. E não conhece ela, cumpre ela não é humilde nada. Conhece ela de fora e ela
é amiga de todo mundo porque cozinha, ela é perfeita, ela vai pra final sem passar pela roça porque ninguém vai votar nela. E ela tem um slogan, Milady é amiga do povo. Esculhambar a Milady, mas a Milady respondeu, se eu gosto da Milady, talvez a Milady eu torço pra Milady ganhar. Pra ir longe. Entendeu? Pra minha final pode ser Milady, Bill e Tati. Aliás, Milady, Tati e Bill. Bill pode ficar em terceiro. Mas se for final de 3, né? Milady, Tati e Bill. Por enquanto, essa é a minha final. Aí a Milady responde, né? Fala que não é amiga de todo mundo, só de algumas pessoas, mas respeita todo mundo. E fala da situação, e ele aplaudiu a pessoa falando das amigas dele. Não era a Solange, era assim a Lisiane. E quando a Lisiane estava falando da Marina e da Eri, o Rico aplaudiu. Aí o Rico fala, né, responde, fala que não aplaudiu, iria ver esse vídeo e tal. Aí é a vez da Marina. A Marina vota no Erasmo, porque não tem afinidade, não gosta das falas dele com outras pessoas, alguns comentários. E realmente, eu gostei da Marina nesse ponto. Eu achei, assim, nela, sei lá, votaria em Planta, votaria em Thiago, votaria em Valentina, sei lá, em Solange, sei lá, pra não comprar muito tempo. Mas eu gostei. Ela foi com força né? No Erasmo. Eu gostei. Foi no Erasmo e falou dos comentários dele. Ela é uma, né? E, né, por exemplo, a Erika jogando lá a carta do feminismo. Mas, sinceramente, pra mim, a Marina foi mais feminista do que a Erika. Fez mais em prol das mulheres do que a própria Erika. Porque a Erika não botou o Erasmo, se ele é o pior dos machos, em questão dessa de tratar a mulher, de falar de mulher, de ser grosso com mulher, de ser ignorante com mulher, o Erasmo é o pior dos machos, porque ela não botou ele. Se ela fala tanto, né, do feminismo, e ela é mulher e não é bem tratada, e não sei o que, e eles não suportam ela, mulher no poder, não sei, porque não pôs ele. A Marina, sinceramente, fala Marina Planta, não sei, mas sinceramente, pra mim, a Marina fez mais pelas mulheres do que a Erika, defendeu mais as mulheres do que a Erika, porque vem, né, a Daiane, a Aline, ai, né, pagam de mulheres se unirem, de liberdade, não sei, mas ó, fizeram nada até agora. O Erasmo falou um monte de coisa pra Aline, ela ficou reta, entendeu? Então, sinceramente, pra mim, Marina tá de parabéns, apesar de ser plantinha. Se desplantou. Aí fala, porque ela anda com os outros machos. Cara, mas ela anda, mas votou no Erasmo, né? Anda com os outros e não fizeram nada assim machista. O Erasmo, ela viu, aliás, e ela não tenha percebido os outros, né, fazendo coisa machista. O Erasmo, ela viu, percebeu e votou nele. Então, sinceramente, pra mim, Marina fez mais do que a Erika. Aí o Erasmo responde, fala que se surpreendeu, e tá lá pra aprender, pra votar, pra ser votado. E essa fala, né, a Marina falou, foi sobre a Medrado. Ele fez a piadinha lá, a saída da Medrado, mas depois ele explicou pra Marina, conversou com ela, e a Marina comprou essa briga da Medrado desnecessária, diz também, e acha ela planta no jogo, ela não acordou no jogo, aí eu voto. Aí ele vota na Aline, porque ela tirou ele no jogo Resta Um do Faro, né? No programa do Faro tinha o Resta Um, a Aline foi e tirou ele. É por isso? Não é.
Ele falou mal super dela pro Vitor, de coisa nada a ver, de namoro dela. Ele não tem nada a ver com namoro, se ela beija a Daiane, se ela desbeija. O problema é das duas, entendeu? As duas podem fazer o que quiserem, né? Normais, né? Não estando alcoolizadas, diga-se de passagem, né? Nenhuma nem com a outra. Uma não pode fazer nada com a outra se tiverem super alcoolizadas, né? Vamos fazer a regra para todos, né? Mas, né, em faculdades mentais, problema das duas, podem fazer o que quiserem. Aí ele ficou falando, né, da postura da Aline em festa, nada a ver. E por isso ele votou nela, de machismo, nada por causa de resta 1. Talvez o motivo de ter tirado ela foi 5%. O restante foi coisa de machismo, sim, pela postura dela em festa, né? Não aguenta. Um homem não aguenta ver uma mulher super feliz, bem resolvida, né? E ela teria que rebater esculhambando ele. Esculhambando ele. Por isso eu disse, a Marina fez mais do que ela. É isso. Porque assim, gente, eu, né, quando tem que falar é machismo, eu não, né, é machismo. Quando é o Erasmo, sim, e é um ridículo nessas coisas de machismo. Deprecia as mulheres, tenta desestabilizar. Talvez nem tenta desestabilizar por jogo, mas desestabiliza por ser normal, por ser a fala dele, e magoa e desestabiliza as mulheres. Então, assim, o Erasmo pra mim é do machista, mas pra mim todos não. Não são todos. Igual a Erika fala de sofrer machismo ali com todos, não. Mas talvez o Erasmo sim, pelo Gui Araújo. Mas por todos ali, ainda não enxerguei. Do Erasmo, eu consigo super enxergar. Do Vitor também. O Vitor tava tricotando com o Erasmo, falando da Aline. Vamos ver também, né? Vamos ver. Então, esse sim, esse eu posso, né? Pra mim, né? Carimbar machismo. Aí a Aline fala e aí já do Mussunzinho, né? Se a Erika... lembrei, eu falo, por Erika não, quando foi votar, não usou, no Mussunzinho, não usou a justificativa dessa. Até meu marido falou, ela tá certa, porque ele disse, né? E ela seria um alvo, levaria as atitudes dela como fazendeira, como oportunidade de volta pra frente. Mas quando ela foi justificar, ela não falou isso. Ela poderia ter justificado assim. E eu acho que realmente foi esse o motivo. Mas não, ela justificar usando hartada e era mulher e não estava se sentindo, né, respeitada como fazendeira, sem voz. E atuaram um deboche com ela. Se fosse assim, votava no Erasmo. Então, pra mim, Marina, parabéns. Aí né, o Erasmo vota na Aline, aí a Aline fala, né, o chumbo trocado não dói, conversa com ele sobre, né, a atitude dele com o Amedrado, e ele até disse né, votaria nela, sim, e ela já sabia, e ela vai retribuir o voto. Aí a Adriane fala, não é sua vez, aí chamadinho pra votar. Também teve um barraco, o Dinho e Daiane, me surpreendeu o Dinho fazer barraco, ele tal. Ele só explodiu um nego do Borel e depois se implanteou novamente. Então, me surpreendeu. Aí o Dinho vota na Aline pelo voto nele, né? Na semana passada o Dinho votou. A Aline votou nele. Aí ele diz que tá retribuindo, né? Aí ele diz que seria a Nadai. Mas a Dai foi pra Baia, conseguiu fugir. Aí diz que seria a Dai pelo posicionamento dela. Porque a Daiane tirou ele no Resta 1 do Faro, né? A Daiane tirou ele, eu também não entendi nada. Ele diz que esperou o posicionamento da Daiane por ter tirado ele no Resta 1. Ela vai explicar pra ele. Tirou. As pessoas precisam ficar justificando todas, né, todas as atitudes delas no jogo.
Vai ver, tirou porque quem ainda restava, ela gostava mais. Vai saber, mas aí o problema dela, entendeu? É uma atitude dela. E fazer a atitude, tem que votar e explicar. Pô, senão todo mundo tem que se explicar. Aí, como eu falo, né? Não vou muito a nada da Anne, mas sinceramente, pra mim, realmente o Dinho nada a ver fazer isso. Ela explica, porque tirou ele, tirou porque tirou, e era só uma brincadeira. De restar um, seriam só 4 no final, né? Sobraram. Não, seria só um, né? Foi o Bill. Isso. Sobraria só um e foi Bill. Então, assim, os outros, sei lá, ator. Sei lá onde. Os outros mais de 10 iriam sair. E ponto. E ponto final. E aí, pra mim. Deixa eu ver. E é isso. Então, ela teria a retirada dela nele, retirada dele, ela tirou no restante. Então, desnecessário. Aí ela diz que ele teve a semana toda pra falar com ela, né? Isso aí também não teve, né? Porque a gravação é sexta, sábado, domingo, segunda, terça. 4 dias. Ela também, né? E se defender não foi coerente também, não. Ele teve a semana toda pra falar. Olha, ele teve 4 dias, né? Pra ir perguntar. Pra ele falar do voto dele, né? Ela fala do seu voto. Aí ele fala, mas meu voto seria você. Ela, mas meu voto também seria um monte de gente. E eu não vou falar de um monte de gente, eu vou falar do meu voto. Fala do seu voto. Pra ele falar, né? Eu votaria na Aline. Aí ele se vira de novo, né? Pede desculpa pra Aline e volta a falar. Nessa semana seria a Daiane, mas nessa semana ela conseguiu fugir. Foi pra baia, ela cobra posicionamento dos outros. E aí, realmente, aí eu já não sei se realmente, né, ela cobra o posicionamento dos outros. Aí o Jim pode, né, a pessoa pode se sentir pra cobrar o posicionamento dela. Entendeu? Se, por exemplo, os outros tiram ela, os outros votam nela. E ela ficar perguntando aí por e pedindo explicação. Aí ela também tem que explicar para os outros as atitudes dela, né? Se ela os outros expliquem para ela as atitudes deles em relação a ela, ela também tem que explicar a relação dela, né? Ela faz para os outros em relação aos outros. Mas se não, se ela, né, nem aí os outros fazem as coisas com ela, né, entende? É um jogo e tem que fazer, tem que tirar. E então ela também não tem que explicar nada, não. Mas a obra tem que ser obrado, né? Se obrar. Pensei agora. Se obrar, tem que ser obrado. Agora, se ela não obra, tá nem aí, ela também não tem que explicar nada pra ninguém, não. Aí ela fala, então eu explico. Aí ela até fala isso. Então depois eu explico. Falou assim, então depois a gente conversa. Aí ele fala, não, eu não quero nem um dia, nem ideia contigo. Aí ele fala, você obra posicionamento dos outros. Aí ela fala, você acha que eu obro? Você acha que eu obro? Aí a Daiane fala, e ele votou nela pra eliminar e ela vetou ele por isso. A Aldinho fala, e eles se abraçaram, né, uma vez no quarto. Então foi abraço de falsidade. E ela fazia a linha boa com todo mundo. E quando ele diz mais ou menos assim, né, teve a treta na baia, aí eu acho que no negócio de primeiro eliminado, o Dinho iria chamar o nego, mas chamou ela, né? Mas aí depois conversaram, se resolveram. Aí veio o restar um, ela tirou ele. Então ele não gostou disso, né? Ele achava que, né, depois do... Ele até fala, depois que a gente se abraçou, você não seria mais minha opção de nada, de nada. Aí veio você e me tirou do resta um do Faro. Então ele achou isso, né? E tinha zerado ali, né? E ela fez a treta da baia, ele votou ela como primeira eliminada, mas, né, conversaram, se resolveram e tinha zerado. Mas aí, como ela
vetou ele, né, do Resta 1, como ela vetou ele do Resta 1, não tinha zerado nada pra ela. E aí ele foi, votou nela, falou isso. Ela ia fazer a linha com todo mundo, aí acaba essa treta. Aí, ao invés do M seguir, ele diz que tinha uma opção de voto, mas não vai conseguir votar nessa pessoa. Provavelmente deveria ser a Daiane, que tava na baia, né? E tem gente que joga mal, tem gente que joga desrespeitando os outros e vota no Rio. Eles tiveram desavenças, conversaram, né? E de lá pra cá ele deixou em aberto, né? E ele pensava sobre o Rio e falou pro Rio: se a gente não voltar a conversar, é porque eu acho isso tudo mesmo de você. Aí ele disse praticamente, né? E só se confirmou, né? E ele achava do Rio. Ele usa a palavra agressiva e desrespeita as pessoas. Praticamente, né, provavelmente, né, eles conversaram, ele ficou com um pé atrás, né, a pulga atrás da orelha, o Rico, e confirmou a pulga pelas atitudes barreiras do Rico, né. A Gui fala, e o Rico, e ele tava, né, conversando com a Erika no dia, entrou na